Nessa semana, na novela Se Nos Deixam, Yara e Paulo terão primeira noite de amor. Miranda e Culebra também se envolvem. Alice encontra Martim com Mabel no restaurante e não acaba por aí. Samuel colocará a vida de Fernanda e Gonçalo em perigo. Você ficará sabendo disso e muito mais a partir de agora no resumo semanal de 21 a 25 de março da novela Se Nos Deixam. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Segunda-feira, 21 de março. Alice está decidida a acabar com sua relação com Martim devido a todos os obstáculos em seu caminho. Eles escutam o barulho da sirene da polícia e Martim vai embora, deixando Alice triste e chorando. Gonçalo pergunta a Fernanda se ela deixou o monstro do Samuel. Fernanda prefere não responder a pergunta. Depois, Alice desabafa com a amiga. Paulo pede que Yara seja discreta, pois podem os ver. Ele diz que está bem graças ao padre Francisco, que lhe apoiou, mas que acredita que o certo é ele se entregar. Yara diz a Paulo que ficou presa durante uma noite e seus pais e Moisés que a tirou de lá. Paulo diz que é melhor deixarem de se verem, pois não quer que a vejam como aliada de um assassino. Yara não concorda. Julieta entrevista Fagundes. Fagundes diz que tem certeza que culpam Paulo por um crime que não cometeu. Ele diz que o Ministério Público quer acobertar o verdadeiro assassino, cujo quem quer conhecer. Eva flagra Miranda tomando seus remédios para dormir. Ela reclama e pensa que a neta queria usar aquilo para se drogar. Miranda diz que toma os remédios por causa de insônia. Mujica está furioso pois não sabem a localidade de Paulo e percebe que Karina está feliz por isso. Touro se queixa da comida de Marcela. Ela pergunta por qual motivo ele voltou se só chega para fazer o mal. Ela pede que ele procure outro lugar para morar se voltou só para reclamar. Touro fica violento, pega uma faca e coloca no pescoço de Marcela, ameaçando matá-la. Kaique acaba atirando em uma pessoa. Alice conta às amigas que terminou com Martim e que ele foi em sua casa insistir para voltarem. Fernanda apoia Martim. Alice diz que desistiu de Martim pela pressão que sofre de todos, incluindo Carlota. As amigas de Alice recomendam que troque de terapeuta. Marilu fica feliz ao saber que Martim terminou com Alice. Ela pede a Carlota que essa é a oportunidade dela reconquistar Martim. Martim diz a Tiago que Alice terminou a relação deles. Sérgio diz a Julieta que sabe muito bem que ela quer um programa sozinha na emissora. Ele acusa de Julieta querer ter o programa sozinha para o esfaquear pelas costas. Julieta diz que tem todo o direito de pensar em seu êxito profissional e não quer estar por trás de sua sombra. Sérgio diz a ela que sem ele ela não vale nada, o que deixa a cobra furiosa. Marcela liga para Alice e diz que precisa vê-la. O Touro pede sua arma para Kaique e ele entrega. Martim conta a Tiago as suspeitas de sua mãe que Simão poderia estar envolvido com narcotráfico. Tiago diz que não acredita nisso e Martim diz que também não. Marilu fica furiosa ao descobrir que Fagundes deu uma entrevista para Julieta Lugo. Ela explode e diz que Simão não era um santo como ele pensava e que estava envolvido em maus caminhos, pois ela mesma encontrou drogas em sua mochila. Fagundes se surpreende e manda Marilu não falar mais assim de Simão. Rebeca e Alice apoiam que Fernanda saia o quanto antes da relação tóxica que tem com Samuel. Julieta se surpreende ao descobrir que Mabel contratou Martim como jornalista. Mabel diz que o contratou pois sabe do profissionalismo da qualidade de Martim e não é justo ele ficar sem trabalho por birra de Sérgio. Julieta diz que Sérgio a odiará quando souber, mas Mabel diz que pouco se importa. Prudência agradece Sérgio por ter a ajudado com a cirurgia. Sérgio diz que agora quer que Lucas se cale, pois ele tem sido uma bomba relógio. Rebeca conta às amigas que renuncia ao seu trabalho na faculdade, pois tem medo de esquecer as coisas enquanto dá aula. Gonçalo presenteia Lorena com um buquê de rosas e um pão que ele mesmo fez. Gonçalo propõe que Lorena e ele tomem banho juntos e ela sorri aceitando. Chorando, Marilu diz a Martim que acabou contando tudo de Simão para Fagundes e ele se foi. Fagundes está no bar e pede tequila. Fábio presenteia Rebeca com um buquê de rosas turcas e dançam. Miranda visita Culebra e revela a ele que quer perder sua virgindade com ele.
Yara acabou levando Paulo para a mansão e o esconde em um armazém da casa. Os dois se abraçam. Sérgio diz a Alice que sabe que ela terminou com Martim e a parabeniza. O cão diz a Alice que quer sua casa e manda ela tirar suas coisas o quanto antes. Terça-feira, 22 de março. Sérgio diz a Alice que a casa foi ele quem comprou com o dinheiro de seu trabalho. Alice diz que graças a ela ele tem as coisas. Sérgio diz que uma empregada poderia ter feito o mesmo trabalho ou melhor que ela. O pilantra diz que ela irá embora e não seus filhos. Paulo diz a Yara que é uma loucura ele se esconder no armazém da casa. Yara pede que ele se tranquilize e diz que faz qualquer coisa por ele, pois o ama. Os dois se beijam. A Alice diz a Sérgio que não irá da casa e diz ao mau caráter que ele foi o pior erro de sua vida. Sérgio exige que ela saia da casa. Eva chega ali e pede que eles se acalmem, pois são família. Alice se chateia. Eva, com segundas intenções, faz questão de dizer a Sérgio que Miranda tomou vários comprimidos para dormir e quase passou mal. Ela diz que agora a neta saiu e que certamente foi comprar drogas. Sérgio se revolta e diz a Alice que ela é um fracasso como mãe, mas que ele irá resolver tudo. Julieta reclama com Tamayo por ter contado a Sérgio sua ideia de ter um programa sozinha. Julieta se surpreende e fica feliz ao descobrir que seu programa foi aprovado. Rebeca diz a Fábio que tem medo de esquecer ele e seu amor. Fernanda questiona Carlota porque aconselhou que Alice terminasse sua relação com Martim e diz que Martim havia devolvido a vida à sua amiga. Carlota fica desconfortável e diz que não é ético falar de suas outras clientes. Rebeca diz a Fábio que não quer ser um fardo para ele. Fábio diz que a única coisa que não quer é que deixem de se amar. Yara diz a Paulo que ninguém entra no armazém e que ele ficará ali até que a poeira baixe. Martim encontra Fagundes bebendo no bar. Fagundes diz ao filho que está comemorando pela vida ser uma mentira e que não pode confiar em ninguém. Ele diz ao filho que se nega em acreditar no que Marilu disse sobre Simão ter se envolvido com narcotráfico. Alice conta ao advogado que Sérgio quer a casa. O advogado explica a Alice que ela é dona de 50% da propriedade e que tem a custódia absoluta de Miranda. O advogado diz que se Sérgio lutar pela custódia de Miranda, ele pode acabar ficando com a casa. Alice se preocupa. Sérgio pede a seu advogado que faça o que for para que Alice saia de sua casa. O advogado do pilantra pede que ele lute pela custódia de Miranda e assim poderá ficar com a casa. Miranda arranha seu braço de propósito. Martim diz ao pai que o que sua mãe disse não tira tudo de bom que Simão fez na vida. Fernanda diz a Samuel que se ele não mudar, terá que ir embora de sua casa. Alice conta a Yara que Sérgio quer ficar com a casa. Yara diz à mãe que seu pai quer a tirar da casa pois ela o provocou. Alice fica chateada por Yara insinuar que ela é a culpada. Diz que em breve ela viverá com seu adorado pai e com sua madrasta Julieta. Rebeca e Fábio se envolvem. Rebeca diz a Fábio que poderiam visitar Paco, pois quer o ver antes que se esqueça que ele é seu filho. Martim leva seu pai para casa e o homem dorme após beber. Martim se chateia pela situação de Fagundes. Karina diz a Mujica que a mesma arma que foi usada no assalto no banco é a mesma que usaram para assassinar Simão. Ela ainda diz que não foi Paulo quem assaltou o banco, o que fica claro que o assassino é outro. Mujica inventa mentiras e diz que certamente Paulo vendeu a arma para os despistar. Depois, Mujica liga para o Touro e o avisa sobre o ocorrido. Furioso, Touro é violento com Kaique e reclama por ele ter assaltado o banco usando aquela arma. Miranda e Culebra se beijam e fazem amor. Paulo pergunta a Yara por que terminou sua relação com Moisés. Yara diz que a razão é óbvia e o beija. Julieta revela a Sérgio que terá um programa sozinha na emissora. Ela pede que Sérgio convide seus filhos para jantar em sua casa. Sérgio liga para Gonçalo e o convida. Gonçalo acaba aceitando ir jantar na casa da madrasta. Moisés adverte para Yara não ter nenhum relacionamento com Paulo, pois seria triste ela perder sua vida por ele. Sérgio liga para Yara e a convida para jantar na casa de Julieta e Yara aceita. Alice e Marcela conversam e as duas percebem que têm os mesmos problemas. Martim liga para Alice e ela pede que ele não volte a ligar para ela. Alice quebra o coração de Martim quando diz: "Não me procure e nem me ligue mais."
Ela desliga a chamada e bloqueia Martim. Marcela pergunta a Alice o que houve, e Alice responde que terminou com a última possibilidade de ser feliz. Quarta-feira, 23 de março. Chorando, Alice diz a Marcela que às vezes tem que cortar o coração como ela fez. Martim descobre que Alice o bloqueou. Alice desabafa com Marcela e comenta sobre como Martim consegue fazer feliz. Ela diz que não pode ficar com ele, pois há muitos obstáculos. Marcela diz a Alice que já se apaixonou por um homem, mas que não pôde ficar com ele, pois havia muitos obstáculos, mas que se arrepende até hoje. Yara tenta fazer Moisés entender que já não tem mais relação, mas ele diz que não está disposto a renunciá-la. Yara diz a Moisés que ama Paulo. Moisés se surpreende e diz que mais cedo ou mais tarde ela perceberá que isso não é amor, e sim capricho. Miranda diz a Culebra que já tem que ir, pois jantará com seu pai e sua madrasta. Culebra pede que ela espere para falarem do momento que passaram juntos. Miranda diz ter medo, pois foi muito bonito e que agora se sente mais vulnerável que nunca. Martim comenta com Karina as suspeitas de sua mãe sobre Simão. Karina diz que investigará e Martim pede descrição, pois seu pai voltou a cair no vício do álcool. Marilu repreende Fagundes por desabafar suas mágoas no álcool. Fagundes diz que foi um momento de fraqueza e que não voltará a beber. Touro entrega a Mujica a arma que assassinou Simão e pede que ele se desfaça. Mujica diz que não fará isso, pois a arma pode servir para culpar Paulo e terminar o caso de Simão. Marcela repreende Kaique por criticar Alice, que só os quer ajudar e apoiar as más atitudes de Touro. Ela aconselha que o filho tome cuidado e não siga os passos do pai dele, porque não irá permitir. Miranda, feliz, conta a seu peixe Benito que fez amor com Culebra. No entanto, a inseguridade de Miranda a tenta fazer se sentir mal. Rebeca não encontra seus brincos de esmeralda e culpa a empregada de ter roubado. Fábio pede que ela se acalme, pois a empregada da casa seria incapaz de roubar. Rebeca tem uma crise e diz que irá denunciar a empregada. Fernanda pede que Samuel devolva suas chaves de casa. Samuel se recusa e beija Fernanda à força. Eva descobre que seus netos irão jantar com Sérgio e Julieta. Eva diz a Yara que Julieta quer ganhar pontos com ela e seus irmãos, mas que não chega aos pés de sua filha Alice. Alice ouve e se surpreende pela primeira vez ouvir a mãe a elogiar. Eva diz a Alice que a ama e que só quer o melhor para ela e seus netos. Alice descobre que seus filhos irão jantar com Sérgio e Julieta. Ela comenta que se surpreende com a rapidez que eles aceitaram a relação de Sérgio com uma garota que tem a idade de ser filha dele. No entanto, a criticam com Martim. Lucas quer fazer um teste de DNA entre ele e Sérgio. Alice descobre as feridas que Miranda tem no braço, mas ela diz que o gato de sua amiga que a arranhou. Martim diz a Mabel que tem uma ideia para seu primeiro artigo, que será sobre as fronteiras do amor. Fábio encontra os brincos de Rebeca entre as toalhas de banho. Rebeca percebe que foi ela mesma quem colocou os brincos ali e sente que o Alzheimer começou a atacar. Eva diz a Miranda que deve se comportar bem com Julieta para dar confiança à inimiga. Yara leva comida para Paulo no armazém. Fagundes vai ao Ministério Público e tenta descobrir informações com Mujica sobre Simão. Miranda, Yara e Gonçalo já estão prontos para irem jantar na casa de Julieta. Alice adverte Eva que se ela for embora da casa, ela irá com ela. Mujica diz a Fagundes que Simão estava envolvido nas drogas e que o mataram em um acerto de contas. O cretino ordinário mente a Fagundes dizendo que mudou o cenário do crime para que ninguém soubesse que Simão estava envolvido no mau caminho. Martim escreve seu artigo e comenta sobre os obstáculos que a sociedade impõe para impedir que alguém seja feliz. Os filhos de Sérgio chegam na casa de Julieta. Fagundes vai à casa de Martim e abraça o filho. Julieta apresenta a Gonçalo, Miranda e Yara o chefe Laureano. Gonçalo se surpreende, pois ele é seu chefe do curso onde fez culinária. Sérgio pergunta de onde Laureano conhece Gonçalo. Alice ouve ruídos vindos do armazém. Ela vai até lá e está prestes a descobrir Paulo. Quinta-feira, 24 de março. Alice chama por Iaiá, mas não desconfia que haja alguém ali no armazém.
Ela pede que Yaya limpe o armazém, pois pode ser que tenha ratos no lugar. Gonçalo diz a Sérgio que conheceu Laureano na cerimônia de premiação nacional de jornalismo. Natália chega ali na mesa com sobremesa e reconhece Gonçalo. Sérgio pergunta para ela de onde conhece seu filho. Gonçalo intervém e diz que ela estudava com ele na faculdade. Julieta diz aos filhos de Sérgio que está feliz por eles estarem em sua casa. Gonçalo agradece, mas diz a Julieta que nem por isso esquecem o que ela fez. Julieta pede que se concentrem em que os une e não no que os separa. Gonçalo enfrenta a víbora dizendo que quem separou a família deles foi ela. Sérgio diz a Gonçalo que não permite que ela fale daquela forma com Julieta. Miranda também enfrenta Julieta e pergunta quando acabará o relacionamento dela e de Sérgio. Yara diz a Julieta que entenda que é difícil aquela situação e pede tempo para que eles se adaptem. Martim não acredita no que Mujica fez por Simão, mas há irregularidades. Fagundes diz ao filho que sente que não conhece Simão. Martim diz ao pai que devem olhar para as coisas boas que Simão fez, ao invés das ruins. Alice se recorda de Martim e escreve no caderno sobre seu amor impossível. Sérgio faz um comentário machista sobre homens cozinhar. Gonçalo diz que pela lógica dele, Laureano então não devia cozinhar. Sérgio diz que estava divina a comida de Laureano, porém agradece por ele não ser seu filho. Gonçalo se irrita e diz às irmãs que já é hora de irem para casa. Eles se despedem de Sérgio e Julieta e vão embora. Mais tarde, eles chegam em casa e Yara vai imediatamente ver Paulo. Yara descobre que sua mãe quase viu Paulo. Yara e Paulo se beijam e terminam fazendo amor. No dia seguinte, Yara acorda e está feliz por estar nos braços de Paulo. Alice vai buscar Yara em seu quarto, mas ela não está lá. Alice volta para a cozinha e vê Yara. Yara diz que passou a noite no estúdio. Miranda e Gonçalo chegam ali. Alice pergunta aos filhos como foi o jantar na casa de Julieta. Yara diz que foi bom e que Julieta contratou alguns chefes e que se portou bem para que ninguém a odiasse. Eva recorda aos netos que Julieta é a bruxa da história. Martim mostra a Carlota seu artigo que escreveu na redação. Carlota o parabeniza e diz que espera que ele não goste da esposa do diretor ou talvez da mãe do diretor. Sérgio diz a Julieta que deve insistir para ganhar a confiança de seus filhos e agradece a víbora. Sérgio lê o artigo de Martim e acha muito bom sem saber que foi ele quem escreveu. Alice também leu o artigo de Martim e começa a chorar. Eva a vê e pergunta o que houve. Alice diz que a vida às vezes é uma desgraça. Samuel tenta abrir a porta da casa de Fernanda, mas a fechadura foi trocada. Ele fica com raiva e grita que Fernanda abre a porta. Fernanda está assustada e liga para Rebeca pedindo ajuda. Sérgio leva Miranda para a escola e ela jura ao pai que não usa drogas. O velho sebento diz que acredita. Depois, Martim e Sérgio se encontram na frente da escola. Miranda volta para a sala de aula e Nicole a provoca. Bem-vinda ao inferno. Miranda diz à loira oxigenada que fará ela queimar dentro do fogo do inferno. Sérgio e Martim se enfrentam. Martim ameaça o velho sebento, mandando ele se esquecer de Alice. Yara impede que Yaya limpe o armazém. Laureano aconselha que Gonçalo fale a verdade à sua família e a Sérgio. Alice se reúne com Carlota e diz que terminar com Martim foi muito mais difícil que imaginava. Carlota manipula Alice e diz que mais cedo ou mais tarde aparecerá outro homem para Alice amar. Alice não entende a mudança de opinião de Carlota. Mabel elogia o artigo de Martim e diz que ele deve um almoço para ela. Lucas diz a Sérgio que quer mudar de terapeuta para sua mãe. Lucas engana Sérgio e consegue uma prova para fazer o teste de DNA. Nicole vai provocar Miranda e diz que são irmãs de cama e pergunta se Culebra já se envolveu com ela. Culebra chega ali, enfrenta Nicole, chama Miranda de namorada e a beija na frente de todos da escola, deixando Nicole possessa de raiva. Fagundes volta a se alcoolizar. Yaya vai no armazém e diz a Yara que a polícia está ali procurando por ela. Martim está almoçando com Mabel em um restaurante. Alice chega ali no restaurante para almoçar com Fernanda. Elas veem Martim com Mabel e se surpreendem. Sexta-feira, 25 de março.
Martim vê Alice e Fernanda. Ele vai até lá e as chama para conhecer Mabel. Mabel as conhece. Martim diz a Alice que a encantou ver. Depois, Alice fica com muitos ciúmes de Mabel e Martim e Fernanda percebe. Alice diz a Fernanda que faz bem em terminar com Martim, pois não poderia competir com Mabel. Fernanda diz que isso não é verdade, pois percebeu a emoção de Martim ao vê-la. Yara garante a Mujica e Gutierrez que não teve mais contato com Paulo Fontes. Mujica diz que ela esteve presa por cumplicidade de Paulo. Yara diz que foi liberada, pois foi comprovado que ela não foi cúmplice de Paulo. Mujica manda Yara se cuidar e Paulo ouve lá do armazém. Miranda fica muito feliz por Culebra ter dito a todos que ela era sua namorada. Culebra e Miranda começam a namorar de verdade. Fábio leva Rebeca para fazer a aula de dança, pois é um tratamento contra o Alzheimer. Rebeca e Fábio dançam juntos. Alice insiste em dizer que Martim não é para ela. Fernanda aconselha a amiga e diz que se ela demorar, Martim pode encontrar consolo em outra pessoa. Alice vai ao banheiro e Martim vai atrás dela. Ele diz a ela que está desesperado para falar com ela. Martim diz que se ela não foi valente para seguir o amor deles, pelo menos podem ser amigos. Alice pede perdão por não ser a mulher valente para lutar por esse amor. Ele insiste que eles sejam só amigos e os dois quase se beijam. Porém, são impedidos com a chegada de uma mulher. Miranda está muito feliz, porém suas inseguridades a faz ela pensar que Culebra logo irá se cansar dela. Robles pede que Eva pague seus honorários. Eva diz que não pagará nada, pois ele não trouxe nada de útil sobre Martim. Robles diz que ela o contratou pelos seus serviços e não pela informação. Ele entrega a fatura de seus honorários e a velha diz que enviará um cheque para ele. Gonçalo diz a Lorena e Natália que não se envergonha de fazer o curso de culinária e que, pelo contrário, o encanta de fazer o curso. Natália diz que ele se envergonha sim e aconselha que ele renuncie. Lorena diz a Natália que os pais de Gonçalo não dão apoio a ele. Lucas tem tudo pronto para fazer o teste de DNA entre ele e Sérgio. Prudência se chateia pelo que o filho quer fazer. Eva vai à emissora para falar com Sérgio e se encontra com Julieta. As duas se provocam e Eva critica Julieta por não saber nem fazer um jantar. Eva diz a Julieta que nunca jantaria com uma amante de Sérgio. Eva humilha Julieta e a víbora enfrenta Eva. Yara volta a trabalhar na advocacia e recebe apoio de Adelina e Jorge. Paulo sai do armazém para ir tomar banho. Eva pede dinheiro a Sérgio, que se recusa a dar à velha. Eva critica Sérgio por querer tirar Alice da casa. Sérgio diz que Alice já é grandinha e pode trabalhar e conseguir uma casa. Eva se irrita e vai embora. Julieta diz a Mabel que os filhos de Sérgio são os estúpidos, exceto Yara. Mabel ironiza a pilantra, dizendo que ninguém mandou ela se envolver com um homem casado e que tinha filhos. Julieta diz a Mabel que vai fazer Miranda ir para um internato. Ela ainda diz à amiga que Sérgio está chateado com ela por contratar Martim e proibiu a entrada dela em sua casa. Paulo sai do banho e por um fio Alice e Fernanda quase o descobrem. Samuel espera Fernanda fora da casa de Alice. Gonçalo diz a Lorena que contará a verdade a Alice sobre cursar culinária. Mabel conta a Julieta a situação no restaurante entre ela, Martim e Alice. Fagundes liga para Julieta e pede que ela esqueça da reportagem, porque não falará mais nada para ela. Gonçalo chega em casa e diz a Alice que quer falar algo com ela. Julieta vai ao bar que Fagundes está. Ela grava a conversa com o senhor pelo celular. Fagundes acaba falando sobre Simão ter estado no péssimo caminho. Mujica liga para Touro e diz que foi Kaique quem usou a arma no banco. Samuel liga para Fernanda e diz que está fora da casa de Alice e manda ela ir para lá. Ele ameaça armar um escândalo e Fernanda vai até lá fora. Samuel e Fernanda brigam feio. Samuel fica muito violento e começa a bater de forma violentamente em Fernanda, dando vários tapas em sua cara. Yaya, que está limpando a varanda, vê tudo e grita por socorro. Samuel continua maltratando Fernanda. Gonçalo chega ali para defender Fernanda. A arma cai do bolso de Samuel e Gonçalo pega. Alice chega ali. No meio da briga sai um tiro. Alice, Fernanda e Yaya ficam chocadas.